Acho que excelente como nossas inovações novas, auxiliares para o teste ergométrico, tem um monte de perguntas, né? Você confia em oxímetro para medir realmente durante o exercício? Turma, eu estou vendo aqui na plateia muitos colegas que praticam o método, muitos cardiologistas clínicos que também utilizam o método nos consultórios. Nós vamos deixar abrir para as questões, se vocês quiserem, nós temos 15 minutos ainda, 13 minutos, e eu acho que nós estamos confortáveis para isso. Vamos ser rápidos. Eu tenho um monte de perguntas aqui que eu já fiz para eles, acho interessante, tanto agora do Rodrigo, como a história da oximetria, como o índice tornozelo braquial, é uma coisa metodologicamente que eu acho difícil, e temos que medir pressão, aumenta o tempo de execução, é pressão no braço direito, braço esquerdo, tornozelo direito, tornozelo esquerdo. Eu queria abrir para a plateia, por favor. Se identifica e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado. Parabéns pelas apresentações, foram ótimas, sem dúvida. Gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. William e o Rodrigo complementassem. Meu nome é Amanda. O professor Chalela falou sobre as variáveis prognósticas do teste ergométrico, né? Agora eu vou cutucar um pouco, né? O doutor ele vai defender o peixe dele. Qual o papel do Dr. Belardinelli, em 2014, publicou um artigo que ele falou que as variáveis, né, prognósticas para detecção de isquemia, usando o teste cardiopulmonar, foram superiores, tanto em sensibilidade como especificidade e valores preditivos em relação ao teste ergométrico. Então, qual o papel, Dr. William, quando você vê que o teste cardiopulmonar pode complementar, né, o teste ergométrico convencional? Ótima sua pergunta, Amanda. Eu concordo plenamente com o que você disse, né? Eu acho que o teste cardiopulmonar de exercício ele é superior ao teste ergométrico por várias razões, né? Porque ele mede mais objetivamente, né, as variáveis, né, capacidade funcional, consumo máximo de oxigênio e etc., né? Sem dúvida nenhuma, ela é considerada superior ao teste ergométrico. Agora, de qualquer forma, nós temos esses trabalhos que eu apresentei, que são consistentes com N's grandes, né, que, veja bem, eu pelo menos conheço na literatura trabalhos tão consistentes assim com o teste cardiopulmonar de exercício. Até porque é um método que, assim, na prática diária, ele já está muito bem estabelecido, mas nem todos os centros têm teste cardiopulmonar de exercício. Então, eu acho assim, até pelo tempo da demora, da dificuldade de ter esses equipamentos, é um teste que assim, demora muito mais tempo, né? Diferente do teste ergométrico, que em 20 minutos você já termina o exame e que já está consolidado há muito mais tempo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o teste cardiopulmonar de exercício deve se praticar bem melhor do que o teste de esforço. Aberto para perguntas, por favor. Doutora, tem um monte de considerações sobre isso, tá? Mas nós vamos abrir aqui. Depois o doutor Chalela complementa com a senhora. Por favor. Meu nome é Micélia, eu sou cardiologista clínica. E sobre a sua palestra, doutor, eu gostaria que, depois de algumas décadas, consideraram realmente a sensibilidade e a especificidade para a mulher. Cada dia mais difícil. E, principalmente, com o passar dos anos. Recentemente, inclusive, nesse momento, nesse fim de semana, o caso de uma paciente, 70 anos, faz exercício, magra. Obviamente que os fatores de risco dela são... Ela faz um teste com mais de 8 METs, mas pela falta de sensibilidade e especificidade, eu resolvi pedir score de Kausten, como eu tenho um pedido. E veio com lesões importantes de tronco, ela veio com mais de 600 de score de Kausten. Esqueci de falar que ela é hipertensa controlada, colesterol baixo controlado, mas o maior ex-tabagista, mas mais de 10 anos. E o problema maior é a doença autoimune, que precisou de biológico e tudo. Agora está bem controlado, mas ela sempre tem uma atividade inflamatória. Enfim, o score de cálcio vem com mais de 600, mais de lesão de tronco importante, com mais de 50%, o teste é absolutamente negativo, mais de 8 METs. É um teste que... Então, na verdade, na minha prática clínica, ou é falso positivo ou falso negativo. E talvez eu acho que a sensibilidade maior seria o teste com a cintilografia, pelo menos até em relação à própria microcirculação, porque cada vez mais eu acho que caiu a sensibilidade para as mulheres
até porque falta de atividade física, às vezes, com os anos, embora muitas hoje em dia fazem, a gente estimula muito, pelo menos a maioria, e, assim, colesterol bem controlado, tudo, mas a idade e os anos, e a gente é realmente pego de surpresa. E eu tenho outras lesões de tronco. Então, rapidamente, você responde? Fica à vontade. Era para mim a pergunta? Então tá bom. Assim, eu vou comentar rapidamente com a senhora. É lógico que hoje a proposta do teste ergométrico é uma proposta muito mais estratificadora do que diagnóstica. Então, nós vamos falar muito tempo sobre especificidade, sobre sensibilidade. A especificidade realmente menor talvez seja um apanágio das mulheres, mas nós temos as outras ferramentas hoje que agregam valor. Claro, essa sua paciente, lesão de tronco, doença autoimune, ela tinha um perfil talvez diferente, não sei nem se ela é sintomática. O score de cálcio veio para ficar, detecção de aterosclerose subclínica, risco intermediário em pacientes assintomáticos. Não tem dúvida nenhuma, quem sabe uma ferramenta ideal seria o score de cálcio com o teste ergométrico para fazer uma avaliação mais complementar. Então veja, nós devemos individualizar os casos. Quer dizer, não é porque ela teve 8 metros, puxa vida, ela teve 8 metros e tinha lesão de tronco. Isso, nós nem sabemos o que nós estamos fazendo na prática clínica, porque nem todo mundo a gente tem um diagnóstico angiotomográfico ou anatômico, se tem lesão de tronco ou não tem lesão de tronco. Não é verdade? Então, eu acho que nestes casos é individualização, mas usar o teste como ferramenta de estratificação prognóstica. Ele pode ser hoje, há muita gente não querendo mais fazer o teste, a partir de 2015, do estudo CONFIRME, o estudo de angiotomo comparado com cintilografia, pacientes de risco intermediário podem começar a investigação com um método de imagem ou anatômico ou funcional, independentemente, porque a evolução foi igual. Mas, de qualquer maneira, na nossa prática, na nossa realidade, o teste continua ainda muito bem posicionado. Se a senhora tem uma mulher no seu consultório com boa capacidade funcional, eu vou ver as outras coisas, não é porque ela tem uma capacidade funcional de 8 metros. Quem sabe, há 3 anos atrás, ela tinha 15 metros e caiu a capacidade funcional. Entendeu? Quer dizer, eu acho que muitas coisas podem ser derivadas daí. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Chalela, você quer comentar? Isso aí que você falou é uma coisa muito importante, tem que ver o paciente em si, né? E todos os métodos têm as suas limitações. E queria comentar uma outra coisa, como você falou. Se você pegar, por exemplo, tem o trabalho de Burke que ele coloca como referencial o ponto de corte de 10 metros. Agora, se é um atleta, o atleta ele vai exercitar além de 10 metros. Então, a gente tem que ver o indivíduo, né? Acho que é muito importante a gente saber qual é a capacidade funcional dele previamente, né? Isso que o que vale muito mais é quando você compara o exame seriado do indivíduo, para você ter mais peso para estar valorizando ou não as quedas, né? De que seja capacidade funcional ou outra variável qualquer. Por favor. Levante-se e identifique-se, por favor. Clara de Maceió. Tudo bem. Eu gostaria que você respondesse as 2 perguntas que você fez. Qual o tipo de oxímetro e se a medida do QT é automatizada? Rodrigo, qual o tipo de oxímetro? Rápido, vamos lá. O oxímetro só tem que tomar cuidado que tem que ser oxímetro de mesa. A gente não pode usar aquele grampinho de dedo, que aquele realmente dá muita interferência, porque o paciente mexe, ele segura muito firme. Então, se for oxímetro, tem que ser oxímetro de mesa. É a única restrição. Vai, André. A medida é manual do intervalo QT, apesar de toda a dificuldade para medir o QT no pico do exercício, a gente tem que ter um traçado bom, sem muita interferência, em 3 derivações, pelo menos D2, V2 e V5. A medida automática é passível de erros, então a gente até dá uma olhadinha, vê se está aumentado, mas a gente vai lá na reguinha para poder medir e colocar lá no relatório do teste ergométrico. E a nossa experiência, se a gente não faz isso, a doutora Luciana lá, quando atende o paciente, ela vai calcular o QT manualmente em todas as derivações. Esse é um diagnóstico muito difícil, que muda a vida do paciente em relação
a orientação, a tratamento, ao uso de drogas. Então, a gente não pode ter uma medida que seja automatizada, a gente precisa ter certeza do que a gente está escrevendo, no intervalo QT medido. No seu serviço, todo mundo que foi indicado para fazer este olhar, você já tinha uma suspeita que ele tivesse síndrome QT longo, né? Porque na prática clínica é quase impossível isso. Estou certo ou estou errado? Não, está certo sim, Mastrocola. Em pacientes que têm pré-síncope, síncope arrítmica, a gente vê que 50% pode ter o QT normal em repouso. Então, o teste vai ser uma ferramenta, um teste provocativo para a gente medir na fase de recuperação. Então, tem uma suspeita, pode ser o QT longo, ou pode ser uma cardiomiopatia arritmogênica. A gente sabe que imagem é diagnóstico para essa doença, mas a gente precisa ter um certo... ver o que a gente vai encontrar. Caixinha de surpresas mesmo, mas a gente tem que medir o QT. Tem 2 minutos, tem 2 minutos ainda. Rodrigo, você interrompe teste quando cai saturação de oxigênio? Habitualmente a gente não costuma realizar o teste ergométrico com saturação, mas quando é feito e a saturação cair abaixo de 90, é indicado interromper o exame sim, pela oximetria. Não faz parte, né, da tabela da CHBPM? Induzir em ergometria. Dr. Horácio Alacaque, nos tempos idos de 1990, tentou colocar isto como uma ferramenta, o pessoal do Rio de Janeiro idealmente também, teste mais oximetria, mas isso não foi efetivamente para frente, né? Alguém, uma última pergunta, quem quer fazer? Outra vez? Então vamos lá, vamos embora. Ninguém quer mais, né? Vamos lá, fale. Ainda a respeito do oxímetro, da oximetria durante o teste, como é feito o registro dessa curva durante o exame? E como transportar esse registro para o laudo do teste? O ideal é que o oxímetro ele tenha comunicação direta com o aparelho de ergometria, coisa que não é uma realidade habitual, então, eventualmente, a gente acaba fazendo com o oxímetro separado e a gente faz uma tabela à parte, então, assim, uma forma bem manual. A gente não tem, nos serviços habituais, os dois equipamentos sincronizados. Andréa, 15 segundos. Por que teste ergométrico não faz parte dessa classificação de síndrome de Brugada em nenhum trabalho? Olha, Márcio, Brugada foi descrito pelo Joseph Brugada há 30 anos. É uma doença que se sabe muito pouco e é mais frequente lá na Ásia, no Japão, por isso que a maior experiência é do Makimoto. Os trabalhos de prognóstico são antigos. O trabalho com maior casuística tem 90 pacientes, né? Então, o nosso próximo passo agora do Dr. Nemer é avaliar o prognóstico, porque isso aí a gente já tem. Suprou, aumentou a sensibilidade, agora a gente vai ver durante a evolução se isso traz mais alguma informação para a nossa casuística, que é americana, né, latino-americana. Pode ser diferente do asiático, a gente não sabe. Turma, muito obrigado. Estou absolutamente privilegiado por poder estar aqui. Obrigado por vocês ficarem até agora. Aprendemos muito hoje. Obrigado.